O Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. Filosofia Espiritualista, o Livro dos Espíritos, Princípios da Doutrina Espírita, sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores, com concurso de diversos médiuns, recebidos e coordenados por Allan Kardec. E Kardec, naquela época, não tinha computador para a gente digitalizar os dados e dar um Ctrl L e achar o que a gente quer. Então, o controle dele era no cérebro, ele tinha que memorizar onde estavam as informações. E vocês imaginem, são em média 350 páginas, 400 páginas cada livro. Então, 2.000 páginas da codificação, mais as revistas espíritas que deveriam operar aí umas 5.000 páginas. E ele vai memorizar tudo onde estava, onde tinha que encaixar. As questões do Livro dos Espíritos, ele foi lendo, foi colocando-as em ordem. 1.000 perguntas e respostas em ordem. Depois botar em ordem todas as informações do Livro dos Médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, era uma mente privilegiada. E, logicamente, assessorado por grupo de espíritos, que, pelo que consta, ele não era um médium ostensivo, mas ele era bastante intuitivo e também tinha uma certa mediunidade de efeitos físicos, que certa vez ele estava corrigindo um livro e não enxergava um erro e começou a ter barulho na casa dele, batidas, pancadas. E aí nessas batidas e pancadas, ele perguntou na hora da reunião do estudo, o espírito disse, no parágrafo tal tem um erro, que você não estava vendo. Ele foi lá, leu, e aí ele achou o erro. Então, é um trabalho ultra mega admirável. Por mais que algumas pessoas falem, aqui tem erro, ali não tem erro. São informações, caso existam, em períodos e em épocas que aquele momento era aquela resposta. E que talvez hoje tenha que ser um pouco aperfeiçoado, como tudo na vida. Mas, o que é que precisa ser aperfeiçoado? Até agora não achou nada. No Livro dos Espíritos e nem no Evangelho. Então, nas outras obras, pode ter que tem alguma coisa. No Livro dos Médiuns também não tem. Talvez na Gênese. Então, a gente tem que procurar observar se realmente tem que ser modernizado alguma coisa ou, às vezes, interpretar de uma outra forma. Então, a forma da gente interpretar está equivocada. Então, o problema está conosco e não com a codificação. De todas as formas, é uma obra maravilhosa, conforme vimos até aqui. As perguntas sendo encadeadas de uma forma tão didática que, se a gente tem alguma dúvida na questão 10, por exemplo, até a questão 15 vai ter tirado essa nossa dúvida. Sempre você vai lendo até 5 questões para frente, aquela dúvida que você teve foi esclarecida. Então, era e é, logicamente, porque o espírito dele continua vivo, uma inteligência sublime e que, como Sócrates e Platão deram comunicação, Aristóteles não deu, e ele fez questão de colocar a teoria de Sócrates e Platão no início do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu deduzo que a Kardec seja Aristóteles, certo? Pelas circunstâncias dos fatos. Mas nada vai diminuir Kardec, nada vai aumentar Kardec. Um grande missionário do Cristo trouxe-nos a terceira revelação religiosa, né? A terceira revelação cristã. A primeira veio com Moisés, a segunda com Jesus e a terceira com Kardec. E que possamos fazer agora esse estudo da conclusão e olharmos toda a codificação e entendermos que toda ela é fundamental para nosso crescimento espiritual. Entendendo que muitas das vezes no plano espiritual, mais vale termos lido as obras da codificação do que todos os conhecimentos técnicos adquiridos aqui, embora os conhecimentos técnicos adquiridos aqui sejam importantes para a nossa vida aqui e também para promoções nossas no mundo espiritual. Procuremos aprender com amor, procuremos aprender com vontade de sermos melhores. Quarta parte das Esperanças e Consolações, conclusão, que vai de 1 a 9. E aqui está o nosso site, que se você for em obras básicas, você vai encontrar todas as obras da codificação, onde você poderá
obter as informações necessárias àquilo que você está procurando. O livro dos Médiuns, o Evangelho, a Gênese, o livro dos Espíritos, e aqueles que já têm o estudo pronto, que no momento só falta a Gênese e o que é o Espiritismo, os demais estão todos lá com os capítulos em vídeos. Está lá, Evangelho segundo o Espiritismo em vídeos. Aí você clica ali, vai ter todos os vídeos do Evangelho segundo o Espiritismo. O livro dos Espíritos em vídeo, você clica lá, vai vir todos os vídeos do livro dos Espíritos, do livro dos Médiuns, do seu Inferno e, em breve, o da Gênese. Parte 4, conclusão. 1. Quem de magnetismo terrestre apenas conhecesse o brinquedo dos patinhos imantados, que sob a ação do ímã se movimentam em todas as direções numa bacia com água, dificilmente poderia compreender que ali está o segredo do mecanismo do universo e da marcha dos mundos. Então, você coloca uma bacia com água, com os patinhos que tenham também um ímã, e embaixo da bacia você vai mexer no ímã e os patinhos vão mexendo. Eis o segredo da estrutura harmônica do universo, magnetismo. E existem diferentes graus de magnetismo, existem diferentes magnetismos. Tem o magnetismo humano, tem o magnetismo do universo, tem o magnetismo dos ímãs. Então sempre tem alguma coisa a mais em cada um desses magnetismos que ainda não conseguimos classificar, que no dia que conseguirmos, muita coisa mudará na estrutura científica do mundo. O mesmo se dá com quem, do Espiritismo, apenas conhece o movimento das mesas, em o qual só vê um divertimento, um passatempo, sem compreender que esse fenômeno tão simples e vulgar, que a antiguidade e até os povos semi-selvagens conheceram, possa ter ligação com as mais graves questões de ordem social. A mesa girante trouxe à tona a existência dos espíritos, provou por A mais B que eles existiam e existem. E aí, a partir do momento que começou-se a fazer os estudos sérios, entender o que era que estavam ali, por que estavam ali, qual a finalidade de estarem ali, entender que existem aqueles que querem apenas brincar, que querem aqueles que querem instruir e tem aqueles que querem assustar. Vendo as diferentes categorias de espíritos, Kardec trouxe para nós verdades incontestáveis, de extrema importância para o nosso processo evolutivo. Compete-nos, então, entender e procurar fazer os nossos estudos para melhor agirmos na nossa vida diária, nas nossas ações diárias, com mais responsabilidade perante aquilo que fazemos e pensamos e falamos, porque tem consequências éticas e morais para nós, como seres encarnados aqui na Terra, e depois no mundo espiritual. Efetivamente, para o observador superficial, que relação pode ter com a moral e o futuro da humanidade uma mesa que se move? Quem quer, porém, que reflita, se lembrará de que, de uma simples panela a ferver, e cuja tampa se erguia continuamente, fato que também ocorre desde toda a antiguidade, saiu o possante motor, com que o homem transpõe o espaço e suprime as distâncias. Então, é importante a gente entender a colocação do Kardec. E aí a gente tem que lembrar a história. Quando o observador viu que a tampa da panela subia porque a panela estava fervendo, ele perguntou para si mesmo: e se eu colocar esse gás sob uma pressão que ele não consiga escapar e ele faça um êmbolo mexer? Qual a força que ele terá? Ao fazer isso, ele desenvolveu primeiros motores dos trens a vapor e hoje nós temos sofisticados motores baseados na observação de uma tampa de panela que mexe. Mas durante 200 mil anos as tampas das panelas mexiam e ninguém parou para pensar sobre isso. Lógico, 200 mil é um número que a gente colocou aqui bem grande. Então, essa observação que a pessoa fez lá atrás, de uma coisa tão simples, Kardec, a partir do momento que ele vê as mesas girando, se movendo, quem está girando a mesa? Quem está escrevendo através da mesa? Quem está respondendo através da mesa? Porque a mesa não tem cérebro, não pensa. E aí que ele descobre que são os espíritos. E a partir dali ele vai conversando com os espíritos e vê que a situação é muito mais grave do que se imagina.
Porque os espíritos interferem na nossa vida continuamente. Por nós desconhecermos a existência deles, eles nos manipulam da forma com que eles querem. Pois bem, sabei vós que não credes senão no que pertence ao mundo? Que dessa mesa, que gira e faz sorrir desdenhosamente, saiu uma ciência assim como a solução dos problemas que nenhuma filosofia pudera ainda resolver. Apelo para todos os adversários de boa-fé, eu os adjuro a que digam se deram ao trabalho de estudar o que criticam. E Kardec ele faz a colocação aqui bem interessante, que a partir do momento que as pessoas viram as mesas girar, procuraram se inteirar do que fazia as mesas girar, então elas adquiriram respostas, conforme esse grupo que Kardec trabalhou com ele, fazendo toda uma pesquisa, todo um estudo bem científico mesmo dos fatos, com todo o rigor das técnicas científicas daquela época. Então, ele chega a essa conclusão, chega a essas respostas, chega a esses dados. E as pessoas que criticam a doutrina espírita estão estudando antes para poder criticar ou simplesmente criticam? Porque, em boa lógica, a crítica só tem valor quando o crítico é conhecedor daquilo de que fala. Zombar de uma coisa que se não conhece, que se não sondou, com o escalpelo do observador consciencioso, não é criticar, é dar prova de leviandade e triste mostra de falta de critério. Se você quer criticar, leia, pesquise, olhe, estude e veja. Estou criticando porque estou vendo esses dados aqui que estão incoerentes. Mas, se você não leu e simplesmente critica porque alguém criticou com você e você repete, então você está sendo leviano, uma pessoa irresponsável e vai arcar com as consequências dos seus atos. E nós temos que estar sempre atentos também para a gente fazer críticas construtivas. As palavras que nós usamos para fazer uma crítica tem que ser algo que tenha sido observado, que talvez não esteja bom, esteja destoando, mas que seja falado de uma maneira construtiva, de uma maneira com boas palavras, com palavras positivas, não de uma maneira pejorativa. Certamente que, se houvéssemos apresentado esta filosofia como obra de um cérebro humano, menos desdenhoso tratamento encontraria e teria merecido as honras do exame dos que pretende dirigir a opinião. Vem ela, porém, dos espíritos. Que absurdo! Mal lhe dispensam um simples olhar, julgam-na pelo título, como o macaco da fábula que julgava a nós pela casca. Então, como que você vai julgar um livro? Você tem que folhear. Você tem que ler, tem que dar uma olhada naquele assunto se vai te interessar, se tem uma certa lógica. E agora, se você quer criticar aquela obra, quer condenar, você tem que lê-la. Se você lê aquela obra, então a responsabilidade pelas suas ações, a responsabilidade por tudo aquilo que você vai emitir sobre aquela obra é sua. Entenda isso. A partir do momento que nós começamos a entender as nossas responsabilidades, nós vamos caminhando para um fortalecimento íntimo de cada uma das nossas ações. Façamos o melhor, e o melhor sempre virá ao nosso alcance, o melhor sempre estará próximo a nós, nos ajudando e nos impulsionando às grandes realizações. Fazei, se quiserdes, abstração da sua origem. Suponde que este livro é obra de um homem e dizei, do íntimo e em consciência. Se depois de o terdes lido seriamente, achais nele matéria para zombaria. Leia, reflita, procure entender. Onde está o motivo para a zombaria em todas as informações que ele contém? É necessário, então, começarmos a redimensionar o nosso entendimento, é necessário começar a redimensionar a forma de encararmos a vida e as situações.